Buenas noches, alumnos, ¿cómo están todos? Hoy vamos a corregir los últimos ejercicios de la revisión pasada y sacar todas las dudas sobre los contenidos estudiados nesse bimestre. No primeiro exercício era para vocês responderem sobre o uso de muy mucho, que é a palavra muito em português. Então, vejamos aqui, sempre prestando atenção o que tem posteriormente a essa palavra, tá? Então, aqui no caso, na primeira frase, dizia assim, los elefantes comem mucho. Aqui é ponto final, não tem como eu falar comem muy, comem mucho, tá? E também devido ao verbo que está enfatizando essa ação, então, comem muito, então, comem mucho. Son animales. E aqui tem um errinho também, não tem essa palavra son, tá? Son animales muy pesados, porque aqui eu tenho um adjetivo, então eu uso a palavra muy. Por cierto, son mucho más pesados que los camellos e los caballos. Então, aqui, mucho más é uma exceção, né? Aqui é um advérbio de intensidade, né? Um comparativo de superioridade, então eu uso a palavra mucho, tá? B. Os conejos se reproduzem mucho. Também estou enfatizando um verbo, uma ação, então eu uso a palavra mucho. E aqui é ponto final, então não tem como eu falar muy. Fica estranho. Ademais, além disso, son muy ágiles e rápidos. Aqui eu tenho dois adjetivos, então tem que usar a palavra muy. Pero son mucho menos veloces que los jaguares. Então, mucho menos, aqui eu tenho uma exceção, tá? Apesar da regra ter que se encaixar com o muy, mas aqui é exceção, então eu uso mucho menos, né? Um comparativo também de inferioridade, então eu uso mucho. C. Las tortugas son muy lentas, ó, adjetivo, então muy. Pero viven mucho. Tô enfatizando o verbo, então, e acaba a frase aqui, então é mucho. Algunas llegan a vivir más de 5 anos. Vivem mucho más, ó, exceção de novo, de verbo de intensidade, que um gato ou que um perro, por exemplo, tá? Questão de número 2, vocês tinham que completar o relato aqui do dia com as horas por extenso, né? Aqui eu coloquei mais ou menos um exemplo, tá? De como seria, mas aqui é pessoal, então depende do relato de como é o dia a dia de vocês, ok? Então, me despierto a las 8, desayuno, tomo café, que horas? A las 8:15, como eu posso falar esse 15 minutos também quarto, por causa de um quarto de horas, então 8:15 ou 8:15. Almuerzo a las 12, porque é o meio-dia, se eu quisesse dizer al mediodía, eu tinha que tirar esse alas, né? Almuerzo al mediodía, tudo junto. D. Trabajo de las 7:30 a las 11 de la noche, ok? Aqui depende o horário aí de vocês, como eu trabalho nos 3 turnos, então coloquei esse horário aqui. Voy a la escuela a las 7 de la noche, que é o horário que vocês iam antes no colégio. Letra F, la primeira classe empieza a las 7, né? Se quiserem acrescentar, de la noche também podem. G, salgo de la escuela a las 10:30 ou a las 10:30. Também esse horário aqui é variável, porque depende do horário de término das aulas, né? Que geralmente é 15 para as 11, né? Então, seria também a las 11 menos 15 ou a las 11 menos quarto, depende do horário aí do término. E letra H, me acuesto, que é me deito, a las 11:30. Mas também varia de acordo com o dia a dia de vocês, ok? Então, essa é pessoal, mas vocês precisam se lembrar de escrever o horário por extenso, tá? Em palavras. 3, escreve como se lê, são os numerais aí de 10 a 100, né? Por extenso, os números cardinais, então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, ok? E a última passa ao plural os artículos e substantivos
Aqui vocês teriam que passar o plural do artigo, que vocês já aprenderam, né? E o plural dos substantivos que estão acompanhando. Lembrando das regrinhas de plural que vocês aprenderam nesse bimestre. Então, vamos lá. El, plural é los, né? O animal, os animais. Então, los animales, termina em consoante, acrescenta ES. B, um livro, vai ficar uns livros. Então, o uns em espanhol, a gente muda para unos, não é uns, é unos. E libros, como termina em vogal não tônica, a gente só acrescenta S. Letra C, una paz, unas paces. Aqui eu tenho terminação do substantivo com Z, eu acrescento ES, tá? E troco o Z por C, ok? Letra D, la verdad, ficam las verdades, né? Aqui o lá vira las, né? A, as, e verdades, como termina em consoante, acrescenta ES. Fica igual em português, verdades. La professora, lembrando que professora não tem dois S em espanhol, então las professoras fica igual em português, aqui professoras, só acrescentar S porque é vogal não tônica. El paraguas, los paraguas, aqui a palavra já termina em S, lembrando que a regra, se terminar já em S ou X, a gente permanece igual, então paraguas não muda, só o artigo que foi para o plural. E letra G, um rei, terminou em Y, acrescenta S. Unos redes, ok? Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida. Os conteúdos, então, para estudar para este bimestre, para avaliação, né? Então, é o uso de muy mucho, a escrita das horas em espanhol, dessa forma como expliquei. Passou dos 30 minutos, fala a próxima hora menos os minutos que faltam. Até a meia hora vocês acrescentam hora e minuto com Y no meio, né? Lembrem dos detalhes do 15, do quarto, quando eu falar média pode ser 30 também, né? Então, lembrar desses detalhes aí. Os números, né? Escrita dos números, que é importante lembrar que quando escrever com dezena e unidade, do 31 ao 99, se separa, escreve o Y no meio, né? E do 20 ao 29, escreve junto e emendado, tá bom? E também a questão dos plurais, que a gente viu, estudar as regrinhas aí, as 6 regras que eu já tinha passado para vocês sobre os plurais de substantivos e adjetivos, ok? Espero que vocês tenham compreendido, bons estudos e boa prova. Agora, na sequência, são as avaliações, espero que vocês vão bem, ok? Buenas noches, qualquer duda, podem enviar um mensagem no mural del classroom, ok? Adiós!